Então, é isso. Então, boa noite, dia 13, né? Quinta-feira, estamos aqui fazendo esse estudo e a gente está dividindo a reunião em duas partes, né? Primeiro, a gente faz a leitura do livro da Lins Green, Os Luminares, e aí troca um pouco sobre ele. A gente já está bem avançado, né? Um livro que fala sobre a Lua e também fala sobre o Sol, e ele traz uma interpretação psicanalista, né? Sobre a relação do Sol e da Lua e no processo de individuação, né? Da pessoa vir a ser e como que é essa relação com a memória, com a história e com a reatividade de cada um. É um livro bem legal, bem rico. A gente já leu a parte da Lua, a gente decorreu por bastante questões. Agora a gente está lendo a parte do Sol. E aí, só para dizer que na astrologia o Sol é que é tipo assim, ó. Nesse olhar, inclusive é legal com o mapa astral que a gente vai ver na segunda parte. Na segunda parte a gente vai ver o mapa astral de um menino que é o Carlo Arcturus, né? Ele é italiano e ele morreu cedo, é agora, né? Contemporâneo e foi o Papa Francisco que canonizou ele, né? Assim que fala, né? Que ele se tornou. Como é o Canonizou. nome? Como é o nome, Alba? Canonizou. É isso, porque ele se tornou santo e tal por alguns milagres. Ainda E está aí, fazendo o estudo dele, né? e Bom, aí o que que acontece? Pelo olhar da astrologia, a gente tem um destino, né? A gente tem um caminho, então as coisas não acontecem por acaso, e aí a posição do Sol vai falar sobre essa mira, o que que a gente veio para ser. Então a gente não nasce pronto. A gente nasce, tem essa experiência, essa vivência, ou encarnação para quem acredita, que é como se fosse uma oportunidade para a gente conseguir se apropriar de quem a gente é. E aí é óbvio, né? A gente não vai conseguir ser outra pessoa. A gente tem essa coisa assim de conseguir, de tentar ou de se apropriar cada vez mais da nossa melhor versão. E aí o mapa ele dá esse direcionamento, né? Então a posição do Sol, as casas, os signos ali, os aspectos principalmente, dá esse norte, né? Enfim, é sobre isso, assim, é bem legal. Então a gente vai ler um trecho do livro, vai trocar um pouco, a gente está falando sobre o Sol, e aí na segunda parte a gente vai ver o mapa desse menino que está em estudo, para se tornar santo e tal, mas para a gente ter uma referência, né? Das promessas que já estavam no mapa dele, e aí como a trajetória dele desenrolou, né, para aquele lugar ali. Então traz para a gente uma percepção maior. Oi, Silvana. Ei, E aí eu gente. vou dividir aqui, deixa eu é, achar aqui o, com vocês a tela do livro. Apareceu aí? sim. Então é 114. Isso, o Como que mapa lá, o mapa Mapa do de povo. Paul é um exemplo. Aí, aqui, ó. isso. Alguém pode me ajudar? A gente está sem as leituras oficiais. A Sil lê. Meu som Ah, tá tá. bom? Meu som tá bom? Vocês estão Tá ouvindo bem? bom, tá bom. Tá? Pode Dá para ler. ouvir. Então tá bom. Ou se você quiser aumentar só mais um pouquinho, não tem problema não. Eu agrado. Aí tá bom, tá ótimo. O mapa de Poe é um exemplo excepcionalmente bom de como pode ser confuso decidir atribuir, que casa atribuir a cada progenitor. Em seu caso, considerei a casa 4 como sendo a do pai, e no devido momento vou explicar meus motivos. Contudo, você consegue perceber a razão para que essa confusão aconteça? Isso não foi lido na aula passada, não? No encontro passado, não? Não, Então tá. não, porque Não. está acabando o capítulo já. Ah, tá. Audiência. O regente da 4, Netuno, está na 10. Howard. Sim, justamente. Quando o regente de uma das casas parentais está na outra casa parental, às vezes um dos progenitores representou o papel de pai e de mãe. Isso se aplica ao mapa de Poe, não apenas até os 4 anos, mas a bem depois. Um dos motivos pelos quais eu coloquei a mãe de Poe na 10 é que ela era muito mais óbvia e presente do que seu pai, tendo exercido influência direta sobre Poe em seu começo de vida.
Ela o moldou, ela estabeleceu as regras para seu comportamento no mundo. Na verdade, ela chegou a lhe dar aulas em casa por algum tempo, influenciando a carreira que ele mais tarde iria seguir. Vou explicar a situação mais detalhadamente. Pode subir. Oh, aí. Como sabemos, Bill reapareceu quando Paul estava com 4 anos, mas Paul nunca chegou a aceitá-lo. Ele continuou a usar sua mãe como modelo de atuação no mundo e passou muito mais tempo com ela do que como pai. Isso me inclinou a adotar a casa 10 para ela. Logo, a 4 ficou para o pai. E vemos a lua em peixes, bem na cúspide. A lua rege câncer, signo sob a cúspide da 9 de Paul. O que está coerente com o pai ter passado vários anos no exterior e também com o fato de seu pai ser um personagem de fantasia. Paul sabia que ele existia em algum lugar, mas não era visível, concreto. Sei que vocês podem argumentar que isso também se aplicaria a Netuno, a 10, caso quisessem defender a adoção da casa 10 como significadora de Bill. Mesmo assim, outros fatores ainda me levam a associar a casa 10 à sua mãe. O regente da 10 é Mercúrio, e podemos ver que Mercúrio e Urano estão em conjunção no mapa de Paul, o que torna a 10 um pouco uraniana. Sua mãe é de Aquário, cujo regente é Urano, e tem a Lua em Gêmeos, regido por Mercúrio. Assim, os regentes de seu Sol e Lua estão ligados à casa 10 de Paul. Além disso, se a mãe está associada a 10, Netuno está nessa casa, uma indicação da fusão entre ela e Paul. Apesar disso, também pode ser explicado pela Lua em Peixes, no fundo no IC. O que é o IC? Fundo do céu. É, caso você queira insistir. Pode subir, Rô. O meu eu vejo pouco aqui. Caso você queira insistir em atribuir a casa 4 à mãe. Contudo, vou lhe dizer o que me levou a decidir. Pedi a Paul para que me descrevesse seu pai e foi isso que ele respondeu. Meu pai foi o caçula de 8 irmãos e foi sempre o bebê da família. Lua no fundo do céu. Todos cuidavam dele, todos estavam sempre fazendo alguma coisa para ele. Ele continuou assim pelo resto de sua vida. Não fazíamos muita coisa juntos, mas uma das poucas coisas que fazíamos era pescar, peixes na 4. Contudo, mesmo quando íamos pescar, era eu quem tinha que amarrar seus anzóis. Ele nem sabia pôr uma isca. Associa essa colocação, seu pai como um bebê, com a lua de Paul na cúspide da 4. Oi. E pescar era uma das poucas coisas que faziam juntos. Isso me chocou. É tão pisciano. Quando ele se refere a pôr uma isca, bem arquetipicamente, o pai deve lhe mostrar como lidar com o mundo. Mas neste caso é o filho que ensina o pai a pôr a isca, a lidar com o mundo. Não me lembro se Paul estava consciente disto, mas ele me contou isto com um tom muito claro de condescendência. Se não conseguimos aquilo que precisamos do pai, talvez fiquemos, como era o caso de Paul, muito zangados com ele. Você ficou zangado ou magoado ou triste com o contato que manteve com seu pai? Pense nisso. Agora vamos deixar as coisas como estão. Na sessão seguinte, Liz e eu vamos dar continuidade ao caso, analisando os mapas de Bill e de Max. Tenho certeza de que Liz terá comentários pertinentes para acrescentar a esse estudo. Eu parar aqui, Quem é só Max? para Lembra quem é Max? é, só para situar, porque que teve gente que chegou hoje, né? Então, a gente já está lendo o livro. E aí o livro ele faz uma relação sobre o desenvolvimento da pessoa com relação à sua família. E aí ele traz essa representação dessa família também vista no mapa astral e como isso tem uma potência ou um desafio para cada pessoa e também como a gente consegue ver isso no mapa astral. E aí ele colocou ali no exemplo, né?
A casa 4 poderia ser o pai ou poderia ser a mãe, né? Então, no mapa astral, a gente vê a mãe ou vê o pai através ou da casa 4 ou da casa 10. E aí, no caso ali, ele colocou o pai por conta de estar em câncer, por conta da ausência do pai e por conta do regente da casa 4 estar na casa 9. E aí é muita informação, mas é só para dizer, eu falei disso hoje também. O mapa ele conta uma história. Só que não é aquela coisa assim, senta aí que eu sei de você, você fica quieto. É uma troca, né? Eu acho que nesse contexto da interpretação do mapa, abre-se um diálogo, então o símbolo ele traz ali como se fosse um oráculo também, e a gente tem uma consciência maior através da leitura do mapa. Então, por exemplo, nesse caso, ainda falei disso na reunião passada e na retrasada também, que quando eu consigo perceber que a minha mãe ou meu pai tá no meu mapa astral e eu consigo perceber aquele símbolo dentro de mim, como aquilo teve um papel no meu desenvolvimento, como aquilo faz parte de quem eu sou, quando eu reconheço a minha ancestralidade, eu transcendo. Transcendo porque eu liberto, eu compreendo e isso traz uma consciência maior, isso traz uma abertura. E aí, coisa meio maluca, né? Eu fico aqui me segurando para não ser muito maluco, muito sagitariano, muito assim, para não pirar, para não, ele é meio maluco, né? Mas tem um lance assim que imagina que a gente precisa de um mapa para encontrar a gente mesmo dentro dessa existência. Então tá, aí eu brinco, né? Tá todo mundo perdido no rolê, todo mundo perdido no rolê, né? Esse é o tá todo mundo perdidão no rolê. E aí cada um dá seu jeito, né? Às vezes o ego, o trabalho, o dinheiro, peso, compromisso, família, as pessoas vão levando, né? Vão fazendo e vão embora, né? Só que na verdade o grande lance é a gente conseguir se encontrar. Tá, às vezes parece bobeira, mas às vezes as pessoas não sabem nem do que gostam, nem porque estão se relacionando, nem porque estão trabalhando, nem tá perdidaça no rolê. E aí o mapa, ele não traz, sempre quando eu atendo tem uma coisa curiosa, assim, ele não traz informação nova. É como se ele trouxesse mais confirmação. É como se a pessoa já soubesse daquilo, soubesse, mas mais ou menos, meio que não lembra. É como se. E quando eu interpreto, eu falo assim, ó, isso aqui quer dizer isso aqui quer dizer isso, aqui quer dizer isso, aqui é por conta disso, por conta disso, por conta daquilo. Isso, a pessoa olha assim, nossa, é isso mesmo, eu já sabia. E aí isso, traz uma consciência, traz uma aproximação, traz um. Porque imagina, eu não sei como que é para vocês, mas quando eu comecei a estudar astrologia, já tinha minhas questões, meu processo de autoconhecimento e tal. Mas quando eu entendi que estava tudo mais ou menos escrito ali de alguma forma, eu falei assim, não, para. É uma coisa que não me contaram. Isso aqui não é possível, gente. Aí eu falei, não, agora eu quero saber. E aí eu fui estudar, fui estudar, fui estudar. Eu falei, não é possível, gente. Porque imagina, você nasce, porque não é uma. Por exemplo, né, as pessoas falam que você tem um dom, que você fala, que você interpreta e tal. Para mim, eu acho que é um estudo. É um estudo. É um estudo. E imagina. O mapa ele é calculado no momento do nascimento, quando a pessoa respira. Respirou, registrou aquele horário, mapa astral, que é a posição do céu. Então, a posição dos planetas no nosso sistema solar. E aí isso vai dizer que cada momento, ou cada nascimento em cada momento, já está escrito o destino. Olha que coisa maluca. Aí eu sempre lembro desse caso, né? Eu acho engraçadíssimo. Que eu atendi a menina, interpretei. E ela falou assim: Nossa, eu fazendo terapia para perdoar minha mãe, então a culpa não é da minha mãe, já estava no meu mapa astral? Porque todo mundo quer culpar a mãe, né? A mãe. Aí não era a mãe, já estava no mapa, a mãe serviu de símbolo, né? Então são essas questões aí, só para ilustrar, né? Tem bastante gente nova. Então, no mapa não, no livro, ele está trazendo essas questões. Aí ele tem ali um mapa de exemplo. Por isso está citando nomes. Então tem o Bill, né? Tem o Max, que é um autor estrangeiro, né? Acho que é dos Estados Unidos. Então ele trouxe um mapa de exemplo e está trazendo a vivência através do mapa, e por isso está citando alguns nomes assim.
tudo bem? Ficou muito maluco? Consegui explicar? Ó. Tudo certo? Eu sou eu sou super demais, Paula. Pode falar, não. Eu não ouvi, não. Você falou alguma coisa, assim? Não, Sim, ainda sim, não. eu queria perguntar se eu posso fazer um comentário justamente sobre essa coisa toda de família, Por e no favor. mapa tá, por exemplo, eu perdi a mãe muito cedo e não tive um pai presente, né? Meu pai foi uma coisa assim meio nebulosa também na vida. Mas eu fui criada por muitas famílias e eu tenho casa quatro em Gêmeos. Então, eu identifiquei no meu mapa o porquê que eu realmente eu fiquei muitas vezes chateada com a minha mãe dela ter morrido tão cedo e ter deixado nós quatro assim tudo sozinhas, uma rolando para cá, outra rolando para lá e daí a minha chateação com a minha mãe passou, porque afinal de contas é a vida dela. Mas assim, ó, dá para ver realmente que no mapa, se eu fui criada eu fui parar na casa de tanta gente. Daí tem a ver com gêmeos mesmo de cada quatro. Eu fico imaginando que seja isso. Porque a única explicação que eu tenho, como é que eu posso ter parado na casa. Eu morei dos 4 aos 8, eu devo ter morado em uns 10 lugares, dos 4 aos 8 anos de idade, fora os outros, né? E daí isso que eu fico pensando. Eu acho assim, ó, que os meus pais, no caso, quem me criou, foram várias pessoas. O que tem a ver com gêmeos, então, não é? Tem a ver com gêmeos, sim. Mas com certeza tem mais significadores no seu mapa que trazem referências sobre essas perdas, sobre essas transições, sobre essas questões da infância que são mais profundas. Com certeza, só a casa 4 em Gêmeos não daria essa condição. Tem um aspecto com a Lua, com Plutão, com Urano, o Sol também, questões de casa 12, então tem mais questões aí. Interessante. Mas nessa perspectiva, sim, Gêmeos, né? Essa multiplicidade no contexto familiar, sim. Separado em tantos lugares, né? No do norte também está em Gêmeos para mim. Eu parei em muitos lugares. Aí, de vez em quando, tinha alguém que ia lá e me tirava. Ou meu pai me tirava, ou meu tio me tirava. E daí me botavam para cá, me botavam para lá. Então, assim, ó, eu vaguei na minha infância. Vaguei, sabe? Então, assim, eu fico pensando que deve ter essa coisa toda de gêmeos forte no mapa. Que é uma casa angular para mim também, né? É casa angular, gêmeos. E daí eu fico pensando, nossa, não adianta culpar minha mãe. Minha mãe passou, morreu com 29 anos porque era a história dela, mas eu muitas vezes eu penso assim, mas tu teve coragem de ter 4 filhos e deixar tudo pequeno. Imagina como é forte isso na gente, né? Ficar chateada com mãe, e coitada morreu sem querer, né? Não se matou, no caso, né? Mas como é forte isso, né? Nossa, muito. Eu sou sempre a que mais fala, viu? Tudo bem, tá tudo certo. Enfim, mas acho que é isso. É, Você ia Ô, falar alguma Rô, coisa? Ah, tá. o que é? Disso que você falou de abrir o mapa e a pessoa já saber, depois da leitura, eu vejo isso no tarô muito também, porque eu acho que, no fundo, essa busca do autoconhecimento, a gente já conhece, a gente já traz isso, a gente já sabe. Mas nem tudo a nossa alma está preparada para enxergar. Porque no nosso inconsciente a gente sabe, está tudo ali registrado. A gente traz isso. Uns buscam e descobrem. O mapa é uma descoberta. É uma forma de descobrir, de ir estudando e buscando. O tarô, muitas vezes, bom, a pessoa fala assim, a impressão que eu tenho é que a pessoa já sabia, ela só queria confirmar. No tarô, no caso, entendeu? Então, e ela vai quando ela vai até onde ela dá conta, ela está preparada para ir, para ouvir, para conhecer, para conscientizar. Eu acho que é muito por aí, sabe? Isso que você Tenho falou. certeza que sim. Tenho certeza que sim. Mas eu acho que, cara, que eu fico estudando muito, né? Eu fico confabulando comigo às vezes. Mas eu acho que isso fala muito mais sobre a nossa falta do que qualquer outra coisa. Porque nos falta muito, né? A gente, no sentido geral, enquanto humano, a gente é muito limitado. E aí, limitado pelo ego, pela mente, né? Então a mente quer saber, quer explicar, é tudo muito cartesiano, né?
tudo 2 e 2 é 4, essa coisa materialista e tal, e onde, na verdade, a natureza, ela é, além de ser extraordinária, ela é a própria magia, gente. A gente ficar procurando magia, mas pensa na natureza, se não é a própria magia. A própria natureza. Uma fruta, não é uma magia, uma fruta, imagina. Uma semente na terra, nasce uma árvore e sai uma fruta que a gente come e fala, gente, como que pode? Eu adoro manga. Mas não, como que pode, gente? Isso sai da terra, da Que é árvore. mais do que uma pessoa fazer outra. Uma pessoa fazer outra, a geração da vida, né? Que é essas Gente, magias. essa para mim é de fechar. Isso é um assombro da natureza. A Você já riqueza, pensou? a Dentro de uma riqueza do pessoa corpo sair humano. outra? Por causa do quê? De duas coisiquinhas e de repente cresce e sai outra pessoa? Isso aí, A perfeição do corpo humano também, né, gente? É uma marca. exato, É o corpo. exato, exato. Tem Tem muita coisa nesse sentido. Ó, Uhum. eu queria já passar para o mapa, que hoje eu não estou com muita Bora, energia. vamos lá. Vamos É, lá. e também a gente vai começar outra coisa nova aí, que é outra parte 3, né? Deixa para outro dia que não tem eclipse. Vamos para o mapa. Vamos, Que hoje nós bora. estamos tudo eclipsado aqui. É, e aí, a não ser que vocês tenham alguma dúvida, mas eu queria já olhar o mapa do menino que a gente Não, separou. vai para o mapa, Rodrigo. Vamos lá. É, então, Tá Vamos bom, embora. tá bom. e aí, é assim, então a gente vai olhar o mapa do Carlos, Carlo, Carlos. e, enfim, vamos ver. Eu vou compartilhar aqui a biografia dele, Isso. primeiro, para a gente ter uma ideia do que é. Chegou aí para vocês? Sim, Alguém pode me ajudar a ler? vai, seu. Você está lendo muito bem. A Sil tá um pouco baixa. A Glória tá por aí? Ah, a Glória também é a falha a internet dela, né? É. Meu som é baixo, né? Chegou pra mim Ainda. também. Hã? Hã? Alba, vai você ou R? Não, eu não quero ler. O Vitor falou que Eu te quer. ofereço para ler. Isso. Ah, Vai ok, lá. Vitor, Vai, ok. Vai Vitor. fundo, vai fundo. Ver se o áudio tá bom aí para poder Tá escutar. bom. Tá Tá bom. Tá bom. joia. Vamos lá. Carlos Acutis, o apóstolo da Eucaristia na era digital. Carlos Acutis, 1991-2006, foi um jovem italiano cuja fé, talento e amor pela Eucaristia transformaram sua curta vida em um testemunho inspirador para o mundo moderno. Nascido em Londres e criado em Milão, ele se destacou não apenas pelo seu carisma e inteligência, mas também pela sua profunda espiritualidade. Desde pequeno, Carlos demonstrava uma devoção singular, comungando diariamente, dedicando-se à adoração eucarística. Apaixonado por tecnologia, usou suas habilidades para evangelizar, criando um site que documentava milagres eucarísticos e aparições marianas. Seus desejos Seu desejo era tornar a fé acessível a todos, especialmente aos jovens, com uma vida marcada pela alegria e pelo serviço ao próximo. Carlos também inspirou conversões ao cristianismo, influenciando tanto familiares quanto amigos e pessoas ao seu redor. Diagnosticado com leucemia aos 15 anos, enfrentou a doença com serenidade, oferecendo seu sofrimento pela igreja e pelo Papa. Sua morte precoce não interrompeu seu legado. Carlos foi beatificado pelo Papa Francisco em 2020 e, após a confirmação de um segundo milagre, será canonizado em 27 de abril de 2025. Hoje, Carlo Acutis é celebrado como um modelo de santidade juvenil, provando que a tecnologia e a fé podem caminhar juntas para transformar vidas. Seu lema ressoa como um convite. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como cópias. Não desperdicemos nossa vida. Nossa, que bacana. Achei muito legal também. Bonita essa fala. Não conhecia a história dele. E deixa eu colocar o mapa dele aqui, a gente vai dar uma olhada junto.
Oi, Glória. Muito interessante, né? Meu, É, que vida, né? Que é, vida cara. rica. E aí eu vou colocar o mapa astral dele aqui. Como é que eu faço isso? Faço assim. Apareceu aí para vocês? Pareceu. Então, esse é o mapa astral dele, né? E eu achei várias coisas bem interessantes, assim. Primeiro, que ele é um rapaz jovem, né? E tem essa questão da rede social e tal, e ter esse impacto. E também ele ser acometido por essa doença tão cedo, né? Uma doença que é genética, né? Não tem uma causa, a gente não consegue saber uma causa, né? Tipo de um câncer. Eu achei bem peculiar, assim. E aí, desse mapa astral dele, eu sempre começo pensando nos principais pontos, né, para a gente conseguir ter esse reconhecimento. Ele tem ali o ascendente no signo de Leão, e aí o ascendente no signo de Leão tem essa questão da evidência, né, do brilho, do carisma, né, dessa coisa assim desse entusiasmo que é um pouco bem marcado na leitura, né, esse sorriso dele. E aí ele também tem o Júpiter que está bem na cúspide do ascendente. E aí o Júpiter, quando ele está na cúspide do ascendente, ele tem uma marca na imagem da pessoa. Então é o tipo de marca que vai trazer assim presença de espírito. Não no sentido religioso, mas presença de espírito assim, a pessoa cheguei, tô aqui. A pessoa que não passa despercebido em lugar nenhum. Você já vê a pessoa, né? O ascendente Leão, o Júpiter ali bem na cúspide do ascendente, então uma presença marcante, muito marcante, né? E é claro, né? O Júpiter ali também, otimismo, generosidade, conexão com princípios elevados, né? Que é uma questão jupiteriana. E aí, pensando em desafio, né? Porque sempre a gente vai entender depois, né? Atendendo bastante gente, acompanhando as pessoas que os desafios que estão marcados no mapa, quando a pessoa se propõe, eles são oportunidades para que a gente consiga lapidar as nossas joias internas, né? É como se através dali a gente conseguisse descobrir o porquê, né, daquela questão. E aí ele tem o Júpiter que está em oposição ao Saturno, e aí tem naturalmente, né, um conflito entre a expansão e a restrição. A gente pode pensar, né, entre a fé, Júpiter, e as provas da vida, né, a realidade, né, o outro, né? Então, tem essa peculiaridades aí, tem essa peculiaridade. Uma outra questão que eu sempre olho é o Sol, né? No sentido de ponto de realização. E aí, naturalmente, ele tem o Sol na casa 10 que representa uma tendência a existência da pessoa está diretamente ligada com o ofício, com o que ela faz, é como se a pessoa tivesse a promessa de ser reconhecida pela profissão ou pelo ofício, assim. Não vou dizer fama diretamente, mas sim um ponto focal, assim, no sentido de realização através do trabalho, através do que quer ser reconhecido, né? No signo de Touro, e aí tem essa questão da permanência, da construção, da terra firme, dessa coisa assim do fixo, né? Do elemento terra, que é muito peculiar. E aí o Sol ele tem alguns aspectos ali, e aí o principal que eu vi foi o aspecto primeiro com Urano, que é um trígono, que é essa risca, assim, essa risca maior, né, que é 120 graus, com Urano, e também com Netuno. Então, os aspectos que o Sol recebe, eles são dons, né, se forem aspectos harmônicos, e se forem aspectos mais desafiadores, são é, pontos a serem superados, mas que fazem parte diretamente da personalidade que a gente encontra na pessoa. Então, com Urano, é a capacidade de inovação, inteligência, e com Netuno, a questão da sensibilidade e também a espiritualidade, né? Essa coisa assim
da sutileza. Então, pegando esse Sol em Touro. Só que, e aí a casa 10, né? Que abre em Áries e tal, essa coisa assim do pioneirismo e da coragem, né? Da missão pública. Eu não li totalmente a biografia dele, mas pelo que eu entendi, ele ganhou muita potência pela coragem de falar nas redes sociais e tal, então essa trajetória, né, contemporânea. Então, tem essa questão, né, desse pioneirismo, dessa coragem de propagar e falar da sua fé e tal, né? Enfim. E Isso aí podia ser o Mercúrio em Áries, né? também o Mercúrio em Áries, eu ia falar do Mercúrio em Áries agora. E é a ponta do T-square dele aí, que vem com Marte, vem com Netuno, Urano, e esse Mercúrio está aí na ponta. E com a casa 10 também, está pegando. É, tem uma peculiaridade que eu olhei no mapa e falei assim, gente, porque assim, ó, quando eu penso nessa questão, principalmente católica, nesse sentido assim de exaltação, de um posto, eu sempre penso nesse lugar assim de sacrifício e de serviço e de entrega, né? Eu tenho essa percepção assim, sabe? Uhum. Dessa desse olhar cultural do que é, né? Ser um santo, ou ser reconhecido como, essa questão de, né, uma Madre Teresa de Calcutá, alguma coisa parecida, né? Então, para mim é muito essa questão de serviço e de entrega. E aí nesse mapa tem essa quadratura em T, né? Que é essa casa 6 cheia. Uhum. Então a casa 6 ele tem a Lua, apesar de estar em Capricórnio, ele tem a Lua em Capricórnio, a Lua está em conjunção com a Lilith. E aí ele tem Netuno e Urano ali em conjunção e também tem o eixo nodal ali. Então, esse estélio na casa 6 e aí para quem não está familiarizado, né? Estélio é quando a gente tem mais de três planetas ali, tem um aglomerado de símbolos, né? Que representam cada um dentro das suas dignidades, mas tem um ponto focal. Então, dando essa evidência, né? Para essa questão do trabalho, do serviço e da entrega. E agora, uma outra peculiaridade é que a gente não pode esquecer também Uhum. que a casa 6 ela também é uma casa que representa a saúde ou a representação da doença em si, né? Então, se a gente pensar que ele tem a Lilith na casa 6 junto com a Lua, e aí a gente vai pensar nessa que a gente chama de quadratura em T, né? Que aí, para quem não Uhum. está familiarizado, a quadratura em T, porque aqui essa questão da casa 6 faz uma oposição com Marte, um Marte de casa 12 e ao mesmo tempo fazem quadratura com o meio do céu e com Mercúrio ali, em Áries. Então, isso forma o que a gente chama de uma quadratura em T, né? E aí é muito peculiar, porque essa oposição de Marte traz essa tensão, e se a gente for pensar nesse Marte, né? Um Marte de casa 12 Em vai Câncer. falar justamente sobre sacrifício, né? Uma energia canalizada para renúncia, para entrega, né? E aí o próprio Nó do Sul, também na casa 12 vai falar de uma questão. Eu não gosto de chamar a casa 12 de questão espiritual, para não parecer uma coisa assim tendenciosa, porque ela também vai falar de inimigos ocultos, como a gente viu no mapa anterior. Mas nesse caso, fazendo oposição com Netuno, com Urano, com a Lua e com a Lilith na casa 6, é como se a pessoa tivesse a marca de um sacrifício, de uma entrega ou de um adoecimento em prol de uma causa, né? Em prol de algo mais profundo, né? Então, quando eu olhei essa quadratura inteira, eu falei assim, nossa, é um pouco essa história, né? Porque imagina, com 15 anos, né, ser acometido por uma leucemia, né? Muito essa casa 6 cheia, fazendo essa quadratura, né? Com Mercúrio também e com Marte, e meio que impossibilitando, né? Dele ter uma vida saudável, ele ter uma vida regular e tal. E ainda assim, Netuno e Urano ali, ele conseguir ter a inteligência, quebrar os padrões e ter a entrega, né? E o serviço e tal, e alcançar
E você vê que ele não fez, não teve tratamento, porque teve um primo do meu marido que teve leucemia novo assim também. E ele foi, curou e ele viveu muitos anos depois, mas ele acho que estava fadado a ficar por esse espaço de tempo mesmo. A cura dele foi a morte, né? Olha o Sol É, oposto a Plutão aí, olha. E o Quirón exato. na 12 também, olha só, o Quirón na 12. Então, é uma coisa, né? Ele já E fez olha, dois eu não me milagres. lembro, eu não me lembro o que, que quer dizer, porque também tem uma outra configuração aqui, que é um retângulo grande, que faz sextil Sol, Marte, trígono Marte-Plutão, sextil, tá vendo esse quadrado azul aí? Sim, É um retângulo místico isso aí. Eu não me sim. lembro, mas ele quer É dizer esse, alguma coisa. é esse nome mesmo, né? É isso? É esse mesmo. É esse nome Mas o que mesmo. ele quer dizer eu não me lembro. São coisas que beneficiam, que ajudam, que Sim. fazem da vida dele, de todas essas quadraturas, oposições aí, é o que dá o descanso, vamos dizer? O que Não, dá porque, por força, exemplo, o respaldo, não sei. quando a gente tem esses nomes, né, como a quadratura inteira ou qualquer outra configuração do mapa, é um Hum, jeito de abreviar a interpretação. Mas se a sim. gente pegar a interpretação na íntegra, né, então o Sol fazendo um trígono com Netuno e com Urano vai trazer Uhum, essa identidade, a inteligência e a hum, espiritualidade voltadas para o serviço e para a entrega e para o dia a dia, que estão na casa 6 para esse exato. solo. E aí, esse Plutão de casa 5 ele acrescenta para essa questão do dia a dia, essa subjetividade, essa entrega, essa criatividade, potência e Hum, força, porque está na casa 5. certo. E E está no aí, ao próprio mesmo signo, tempo, né? Está domiciliado, ele está forte. e ao mesmo tempo, a gente pode falar, né? Hum, Dando condição ou dando uma dignidade para esse Marte de casa 12, né? Então, se a gente for pensar no Marte de casa 12, essa questão da entrega, dessa renúncia, né? E aí o Marte em Câncer, né? Então, tem essas condições que a gente pensa assim. E aí, voltando um pouco, eu vou chegar aqui nessa casa 5 também, mas só para dizer que, assim, dispositor final do mapa astral dele é o hum, próprio Saturno, que está na casa 7 pelo que eu calculei, de hum, longe, acho que é isso. E hum, aí, reforçando a necessidade de estrutura e comprometimento com o outro, né? E essa coisa, né, de se responsabilizar em aquário, né? Se responsabilizar por uma questão humanitária, né? Por levar para as pessoas um senso, né, de liberdade e de alguma forma confrontar o que já tem estabelecido, né? E a última frase que ele colocou, essa coisa, né? Que é como se fosse um slogan dele, né? Muitos hum, nascem cópia, né? E poucos conseguem alcançar quem se é e tal, nesse sentido, né? E aí fala um pouco sobre essa questão, que eu achei bem peculiar. E aí, se a gente for pensar em desafio, né? Então, para mim, esse principal, que é o Júpiter em oposição a Saturno, né? Que é essa coisa da expansão e a realidade, a estrutura ali, né? Para mim ficou muito marcado. E aí, o transformar a missão. Aliás, o transformar o sofrimento em missão, hum. ele vai falar muito sobre esse Plutão de casa 5 fazendo esse trígono com Marte de casa 12, indicando que o desafio pessoal pode ser convertido em luz para os outros. Então, claro, eu tenho a tendência a exagerar, porque eu também não conheço a história dele a fundo, né? Mas eu penso que, como se a pessoa, se a gente for pensar pegando aí a cultura católica, né? E sem julgamento, e pensar que é, essa coisa dele ser reconhecido e passar por esse processo de ser beatificado e depois esse estudo para chegar a essa questão,
A gente pode pensar que é quase uma iluminação, né? Pessoa Hum, é como se fosse em outra cultura uma iluminação, o atingir, né? Essa coisa dessa santidade e tal, um propósito maior. Pelo menos assim eu isso. penso, né, de longe. Então é como se esse sacrifício dele e essa morte ganhasse um, um propósito maior nessa iluminação propriamente dito, que fala muito sobre esse Plutão na casa 5, que a casa 5 é a expressão do eu. E aí é como Hum, se a pessoa tivesse a marca ali de renascer o espírito, né? Renascer o que gosta, renascer o que representa, renascer e até abrir mão para que tenha uma potência, uma força, né? hum, É esse lance de canalizar a energia para um propósito maior, também pensando nesse nó do norte, né? Que está na casa 6, que reforça essa questão da superação pessoal e o serviço, né? Porque hum, naturalmente eu não consigo pensar em uma pessoa que é reconhecida na Igreja Católica sem pensar na entrega e no serviço. Então, essa cada 6, para mim, ela ficou muito, muito evidenciada, né? Então, essa hum, questão, né, da iluminação pelo sacrifício, né? Ou serviço espiritual, né? Enfim, para deixar um legado, para deixar. Tem uma amiga minha que fala assim, ele deixou o nome marcado na pedra, né? Porque é isso, né? Virou santo, né? Vai para a eternidade, né? Tá marcado e tal, né? Então, essa cada 6 ela ficou, para mim, mais evidenciada. E o próprio Marte, né, de casa 12 fazendo essa oposição. E aí ele tem a parte da fortuna. Se ele tem o Sol, né, que é na parte de cima do mapa, essa casa da fortuna ela funciona. Então vai dizer que a casa da fortuna está na casa 9 em peixes, né? Casa 9 em peixes. Pode pensar sabedoria espiritual, é como se a fortuna da pessoa fosse a busca por espiritualidade ou a busca por conhecimento, mas em peixes, né, acaba sendo um conhecimento espiritual ou até o hum. próprio sacrifício. E o Quirón na casa 12, apesar que Quirón na casa 12, ele também traz uma condição assim que é difícil falar isso, mas o Quirón na casa 12, às vezes a pessoa tem um lance de ter perturbações mentais. É como se a pessoa tivesse uma ferida, e a gente pode confabular, né? Uma ferida no espírito ou psíquica muito profunda, que traz uma dor ali que a pessoa não consegue lidar com isso e acaba se tornando uma curadora das feridas psíquicas ou espirituais das pessoas por ter sabedoria da própria ferida, né? Como resultado, né? Que tem esse mito do o curador ferido, né? Mas, geralmente, aquilo na casa 12 traz essa questão, assim, da pessoa ser um pouco fora da caixinha, às vezes, pelo grau de dor que ela tem profundamente. Enfim, que mais? A Vênus em Gêmeos, casa 11, né? Então tem essa questão popular, né? Acho que o outro mapa a gente viu também tinha Vênus em Gêmeos na 11, se eu não me engano, recentemente. Que tem essa coisa do. Primeiro, a Vênus em Gêmeos tem essa coisa do afeto sendo expressado pela comunicação, pela fala. É uma pessoa que encanta ao comunicar, né? Também tem uma paixão pela oratória. Na casa 11, mesmo estando interceptado, tem uma questão ali de alcançar as pessoas, né? Através do que fala e tal. Então ele tem essa marca, até por conta da internet, né? Contemporânea, de ter tem encantado as pessoas, né? Com a sua história, com a sua trajetória. Então, uma Vênus em Gêmeos na 11 é bem peculiar também. Essas questões aí. E que mais? Acho que é isso, né? No geral, né? Claro, a gente poderia ficar aqui horas, assim, mas eu acho que. Ah, a própria Lua, que eu não falei que está em Capricórnio, né? Não falei do signo dela, falei da casa, não falei do signo. Essa coisa da seriedade, né? Do distanciamento do que sente.
da Rodrigo, casa signo. como é que tá os elementos aqui embaixo? Que tá, tem um que está bem pronunciado aí. Eu não consigo saber que é o É, que é. dos elementos ele tem. Deixa eu mostrar para você. Dos elementos ele tem a predominância do elemento fogo, Hum, que está ali pé? junto com a terra, mas o que está ali mais discrepante assim, Hum, é o ritmo cardial, né? hum, Que é natural, né? E tem Áries, tem é. Capricórnio, que são os Leão. cardinais. Não, o leão é signo fixo. Tem o câncer, que também é signo cardinal. Então, Marte, Capricórnio e Áries. Mas está em casa, em casa cardinal, né? É, Casa angular, que eu quero dizer. é. Enfim, então tem essa questão, né, da coragem, né? Do impulso, da coragem Uhum. também. E Eu não sei muito dele, assim. Não... Já até parece que já ouvi falar faz muito tempo, mas agora recentemente não tinha, não pus reparo. E gozado, né? Um jovenzinho, por meio da internet, virar santo, né? Bem interessante isso. Por sim, enquanto, né? Está sendo estudado para ver se os milagres, porque tem que ter milagres, né? Para ser canonizado. sim. Enfim, aí eu acho que é isso, né? É. Chegou mais gente por aqui, gente. Pô, chegou tudo atrasado, tudo, vou tudo descontar. Tudo bem, Kiri? Tudo bem. Eu chego atrasada, mas eu chego. Ai, que bom. É uma Enfim, delícia estar com vocês. é legal, né? Enfim, Muito. hoje eu tô com pouca energia, por causa tô colocando a culpa no eclipse, nem pode colocar a culpa em Está nada. eclipsando, Rodrigo. Mas hoje eu falei, nossa, quem foi? Eu atendi muito essa semana também por conta disso, eu acho também. Então, Uhum. enfim, e O, eu acho que é isso, né? Acho que é Uhum. isso. O mapa do Carlo. É. Rodrigo, só uma pergunta. Precisa registrar o Pegasus? Precisa, Albinha? Não, meu Registrar? amor. Não? Não, Não, Tá. não não. precisa. Esse aí é só o basiquinho, não precisa. Só depois, se Tá você bom. quiser comprar o Pegasus, depois você precisa. É, aí Para sim. usar as previsões, né? Previsão vai ser o próximo, se vocês aguentarem, né? O próximo módulo vai ser previsão. Eu falei assim, agora vai pira de vez, agora vamos falar de previsão. Legal. Mas enfim, é bom estar com vocês, boa semana. Obrigado aí por vocês estarem. Obrigada, igualmente, Rodrigo. E a gente vai se falando por aí. Obrigada, boa noite. Tá Ah, bom. deixa eu printar aqui, deixa eu tirar a foto, gente. Cadê? Silvana. A Sil já foi. Tem outra Silvana aqui, a Silvana que Tem, apareceu. desculpa, A tô Lin, tentando instalar uma coisa aqui em casa. Cheguei atrasada em casa também para a live, mas peguei uma parte aí interessante que me toca, inclusive. tudo certo. Enfim, Obrigada. boa noite para vocês, boa semana. Até semana que Boa vem. Boa noite. Boa noite. noite. Obrigada, boa Tchau, tchau, noite. gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tudo bem. Tchau.